Trata-se de se fazer referência a um processo de uma questão candente hoje na Justiça do Trabalho, em que é necessário, com todas as vênias, a manifestação da colega que me precedeu na tribuna, fazer a referência de que a discussão sobre a competência e o precedente citado, inclusive dessa egrégia turma, a esse caso não se aplica, porque quando se discute competência, há que se estabelecer uma leitura que não se possa fazer a priori, do ponto de vista teórico subjetivo ou teórico meramente objetivo de direito material. Quer-se dizer, apenas à luz dos fatos concretos, apenas à luz da causa de pedir fincada em cada processo, há que se estabelecer a análise da competência. É sabido, consabido na ciência processual de todos os ramos de processo, e aí não é só no processo do trabalho, é no processo civil, é no processo penal, é no processo consumerista, é em todo e qualquer ramo de processo, que o que finca os estertores da competência é a causa de pedir estabelecida na ação, e não o conteúdo jurídico aplicado ao seu julgamento. E esta causa de pedir e pedidos correlatos é que fincam o juízo competente, à luz da teoria da asserção, que depois, no juízo de mérito definitivo, pode provocar um deslocamento de competência. Porém, a causa de pedir é o grande elemento balizador da competência. E tanto por isso não se aplica o elemento distintivo ou precedente citado da tribuna, porque esse caso é absolutamente diferente daquele referido naqueles autos. Como o próprio precedente do tema 550 do Supremo Tribunal Federal também tem um elemento de distinção que não permite a sua aplicação aqui. E isso é fundamental. O Supremo Tribunal Federal tem se colocado em discussões outras que não essa, em análises que demandam uma crítica muito fundada e que tem sido feita, mas nesse tema é muito claro. O que gerou o tema 550, o precedente do tema 550 do Supremo Tribunal Federal, era uma ação em que se discutia o pagamento de comissões de representação comercial. Leia-se, comissões de representação comercial. A causa de pedir que fundou aquele precedente 550 se relacionava tinha como pressuposto a existência de uma representação comercial e parcelas obrigacionais da mesa que não haviam sido pagas. E para ali se entendeu que, em havendo a discussão da representação comercial, a competência da justiça comum. O elemento de discussão competencial é se o alcance da relação de trabalho do artigo 114, inciso 1, teria derrogado, revogado a disposição da lei da representação comercial que remetia essa discussão para a justiça comum. E ali se entendeu que não, que aquela lei permanecia vigente, com todas as críticas que se possa fazer à dogmática do Supremo Tribunal Federal, a se entender que relação de representação comercial não seja uma relação de trabalho. Data máxima vênia, é sabido e consabido que o é, mas não se fala sobre isso. O que se é necessário gizar do ponto de vista técnico é que também aquele precedente que se reclama aplicação não se aplicaria à hipótese. Porque nesse caso, como bem ressalvado pela eminente ministra relatora, nesse caso, a causa de pedir foi desde cedo e desde antes fundada na presença dos pressupostos fáticos jurídicos do vínculo de emprego. Onerosidade, subordinação, pessoa física, pessoalidade e habitualidade. E a quem competirá o julgamento dos pressupostos do vínculo de emprego, se não a Justiça do Trabalho? A quem competirá a análise desses pressupostos fáticos jurídicos do artigo 3º, se não a Justiça do Trabalho? Não se pode claudicar no elemento fundamental da proteção jurídica que sustenta todo o estuário protetivo estabelecido acerca do trabalho humano no nosso país.
que é a institucionalidade da Justiça do Trabalho. Arrogo do que se tenha decidido em situações diversas, para esse caso, é candente a clareza. Não se aplica. Não se aplica ao tema 550. Não se aplica sequer ao presidente dessa mesa turma, porque lá o que se tinha como pressuposto é diferente daqui. Porque aqui, nesse caso, desde sempre, e eu repito, e já encerrando tanto, o que se tinha como pressuposto, como causa de pedir fundante delimitadora da competência, eram e são os pressupostos fáticos e jurídicos do vínculo de emprego. E antes, hoje e sempre, quem terá competência para dirimir sobre isso é a Justiça do Trabalho, por sua função social, por sua importância em nossa sociedade e por algo que não podemos claudicar jamais. Muito obrigado, senhores.